Boa noite. Vamos trazer uma aula para vocês hoje sobre o medo e os seus defeitos no nosso emocional. O que vem a ser o medo? O medo nada mais é do que uma emoção natural, primária de todo ser humano e necessária para a nossa sobrevivência. Se o medo não existisse, nós não conseguiríamos sobreviver, tá? Mas ele também funciona como um alerta sobre possíveis ameaças reais ou imaginárias. A reais é aquilo que você tem medo de algo que realmente vai acontecer, então você procura se afastar, procura se proteger e está tudo certo. Mas aquele medo imaginário, exemplo, estou dando a aula aqui hoje para vocês sobre medo, tá? Suponhamos que eu tenha muito medo de dar aula. Então, o que vai passar na minha cabeça? Que vem será que eu vou dar uma aula? Uma boa aula? Será que eu sou uma boa ministradora? Será que lá do outro lado da telinha, quem está assistindo a aula não vai me criticar? Ou não vai dizer, ela não sabe nem dar uma aula? Ela está tão insegura, ela está com tanto medo que ela nem sabe como dar uma aula. Outro exemplo, lá na tua infância, tu estás apresentando um trabalho na escola e alguém ali diz, está tudo errado, ou tu é burro, ou tu é burra. Pronto, aquilo ali formou um trauma naquela criança. E o que aconteceu? Ela vai carregar esse medo para o resto da vida dela. E o que é que o medo ele faz na nossa vida? Ele atrapalha. Ele detém os nossos sonhos, os nossos projetos. E tem pessoas que, se não trabalhar o medo, elas morrem com ele e não conseguem realizar nada daquilo que elas sonham. Porque realmente o medo ele não é só no nosso emocional. Quando ele é um medo violento, um medo exacerbado, um medo alto, então ele começa também a somatizar no nosso corpo. Nós ficamos com a respiração muito rápida ou curta demais, temos tensão, temos sudorese, sensação de alerta constante. Fica passando enquanto eu estou dando a aula, aí fica rodeando na minha mente. Será que eu sou boa? Será que eu sou o suficiente? Será que eu sou uma boa terapeuta? Será que o ouvinte lá do outro lado, o que será que eles estão pensando? Então passa 1001 pensamentos disfuncionais, aí o corpo começa a somatizar. O impacto do medo é contínuo, intenso. Ele também gera ansiedade. Então não é brincadeira. O medo, quando ele extrapola, passa do normal, ele realmente atrapalha a vida de qualquer pessoa, porque ele traz insegurança, ele traz a autossabotagem, ele traz a falta de confiança em si mesmo. Você passa a não confiar em você mesmo. E o que passa na sua cabeça é: eu não sou boa o suficiente. Eu estou com tanto medo que eu tenho medo de qualquer momento dar um branco e desaparecer tudo. A procrastinação, você começa a procrastinar, deixar para depois. O medo é tão grande que você deixa para depois as coisas que você quer realizar, ou que você já deveria ter realizado desde a sua adolescência, desde a sua mocidade, mas você envelhece e morre muitas vezes só com um sonho no papel, com um projeto no papel. Por quê? Porque o teu medo, ele te paralisou de forma tal que você nunca conseguiu realizar nada.
Então, o medo é a sensação de paralisia também. O medo real, vezes o medo criado pela mente. O medo real surge diante de uma ameaça concreta. Um medo mental nasce de pensamentos, de experiências passadas e antecipações negativas, como aumento de dúvidas internas. O medo pode ter vindo de experiências que você viveu lá atrás, tá? Ela nasceu dos teus pensamentos, de experiências que tu viveu, traumáticas, negativas, lá atrás, na tua vida, na infância, na tua adolescência, não importa, mas nasceu em algum momento desse aí. E como aumenta dúvidas internas? Diminui a clareza mental. Quando você está com medo, eu estou com medo, eu vou ter que apresentar um trabalho hoje no colégio. Eu estudei muito, muito, mas muito mesmo. Mas meu medo é tanto que eu não, na hora, me dá um branco, desaparece tudo da minha mente. Então, não dá uma clareza mental, você fica inseguro, você não tem segurança de apresentar o seu trabalho ou o seu projeto, de fazer o que você sempre sonhou, o que você sempre quis fazer. Por conta de quê? Por conta do medo. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem o medo, ele afeta também a autoestima e o autoconceito de si mesma. Como trabalhar e superar o medo? Respiração consciente. Fazendo respiração consciente. Por que é que eu tenho medo? O que é que vai acontecer comigo se eu errar? O que é que pode acontecer comigo se eu errar? Ou será que esse medo tem fundamento mesmo? Eu não nasci com medo, eu aprendi a ter esse medo por algo que eu vivi lá na minha infância, ou que eu passei na minha adolescência, tá? E eu não vou deixar que esse medo, ele me barre, ou ele me detenha, ele me trave de realizar meus sonhos e de fazer o que eu tenho que fazer, com medo ou não, tá? Esse é o primeiro passo. A reestruturação de pensamentos. Você tem que começar a reestruturar seus pensamentos em pequenas ações diárias, tá? Pensar, eu tenho medo de fazer isso, né? Então vou começar fazendo. Eu vou fazer um vídeo só para mim ver. E eu faço hoje. Aí amanhã eu vou novamente, eu já faço um vídeo maior. Aí no terceiro dia eu vou, faço outro vídeo e já jogo num grupo de amigos meus. Por quê? Porque ali são meus amigos. Eles não vão me criticar. Porque eles sabem a deficiência que eu tenho, que é o medo. Não é uma deficiência, o nome não é deficiência realmente, mas é um bloqueio que não deixa você alavancar na tua vida, não deixa você crescer, não deixa você ser quem realmente você nasceu para ser, tá? Terapia emocional e o autoconhecimento ajuda muito. Na terapia a gente vai trabalhar o medo, trabalhar o seu medo, como trabalhar. Existem várias formas de trabalhar o medo em terapia e com o autoconhecimento. Exercícios práticos. Escreva qual medo está mais presente na sua vida hoje. Qual medo que está mais presente na sua vida hoje? E você vai também aprender a identificar esse medo. Quando esse medo apareceu pela primeira vez na sua vida, você vai parar, vai olhar para dentro de si mesma e vai trazer ao seu consciente a primeira vez que você conheceu o medo.
Qual a primeira vez que você teve medo na sua vida? Porque se você identificar isso aí, qual foi a primeira vez, aí encontrou a raiz do teu medo. Ali é só trabalhar, dessensibilizar, cortar o teu sistema nervoso, esse bloqueio, esse trauma do medo. E as coisas vão começando a fluir na tua vida aos poucos, tá? Qual o medo que está mais presente na sua vida hoje? É falar em público? Então, hoje eu vou chamar uns amigos e eu vou debater sobre um assunto na sala de aula, só meus amigos, na sala de aula. E vamos ver como eu vou me sair nesse assunto que eu vou debater. Eu vou escolher um assunto e vou falar sobre esse assunto e vou pedir depois para que meus amigos, eles me digam como eu me saí. Debatendo aquele assunto, tá? O que esse medo quer te proteger? Você vai ter que também procurar dentro de si e perguntar para si mesmo, fazer o debate socrático, que nós chamamos na inteligência emocional, que é entrar dentro de você, se conectar consigo mesmo, tentar trazer do teu inconsciente, tá? O que esse medo quer te proteger, do que ele está querendo te proteger. Porque algo aconteceu lá atrás que te impactou. Então, todas as vezes que teu cérebro ele recebe um alerta, tá? Perigo, o medo aparece. Para quê? Para proteger, para te proteger. É uma reação natural do corpo de todo ser humano. Para nossa proteção. Tá? O que você perde quando permite que ele comande a sua vida? O que você perde? Ou o que você já perdeu por conta desse medo? O que ele tem feito contigo? O que esse medo te tornou? Para e pensa. Faz uma reflexão sobre tudo isso. Esse medo realmente tem sentido de estar aqui, agora, nesse momento que eu estou ministrando essa pequena aula? Do que eu tenho medo de falar em público? O que vai acontecer comigo se eu falar em público? Então o medo vem para te proteger. Ele quer te proteger de algo. Você tem que procurar ver dentro de você o que e porquê desse medo. O que você perde quando permite que ele comande sua vida? O que nós perdemos? O que você perde quando o medo comanda sua vida, ao invés de você comandar o medo? Ou saber dosar o medo de maneira que tal que ele não venha nem te auto-sabotar, tá? Nem trazer a procrastinação, nem tirar tua falta de confiança, tirar tua insegurança, tá? O que você pode perder quando você deixa que esse medo comande a sua vida? Você vai perder de ser uma pessoa próspera, você vai perder de realizar os seus projetos e sonhos. Se você deseja ser uma palestrante, você não vai poder ser, porque você vai perder a oportunidade de ser uma boa palestrante, porque o medo, ele te trava, ele te bloqueou,
por alguma coisa, mas ele te bloqueou alguma coisa que você viveu lá atrás. Ele te bloqueou, ele tá te travando. E todas as vezes que o alerta começa, sabe? Você trava. O medo, ele te impede, ele te detém, ele para. Qual a pequena ação que você pode fazer hoje contra esse medo? Qual é a pequena ação que nós podemos fazer quando temos medo de algo? Eu já atendi um cliente que ele tinha medo de falar em público. Então, eu estava trabalhando em cima disso com ele. E chegou um determinado momento em que ele tinha muito medo de gravar um vídeo. E eu comecei a pedir para ele que ele gravasse vídeos caseiros em casa. E ele começou a gravar o vídeo caseiro e mandava o vídeo para mim. Tudo bem, legal. Mas um dia eu marquei uma live com ele, tipo um podcast, no qual nós dois iríamos debater um determinado assunto. E eu entrei na live e o que aconteceu? Ele simplesmente travou. E eu fiquei na live só, esperando, e chamava, pedia para ele entrar, mas ele travou. Ele simplesmente não entrou. E depois nós tivemos uma outra sessão e eu comecei a trabalhar novamente com ele a respeito disso e disse: até quando você vai deixar que seu medo ele impeça os seus sonhos? Ele trave você dessa forma, ao ponto de você não conseguir realizar aquilo que você quer. Se quer entrar numa live, não só, mas comigo, e eu tinha te dito que ia dar um suporte caso acontecesse algo a você, mas o medo foi de uma forma tão grande no emocional dessa pessoa que ele não conseguiu entrar. Ele estava lá, mas não conseguiu entrar. E na outra sessão, isso surgiu, eu digo que veio de mim mesma, porque eu falei para ele: eu não conheço outra forma de enfrentar um medo, a não ser enfrentando esse medo. Aí fiz com ele uma pequena sessão. Nessa época eu estava ainda começando na minha carreira de terapeuta, mas que surgiu isso na minha mente. E eu disse para ele o seguinte, eu fiz uma analogia para ele o seguinte: imagine que existe um gênio. E esse gênio, ele te concede 3 desejos, tá? Os teus maiores sonhos, tudo aquilo que você sonha mais na sua vida, tudo aquilo que você sempre quis na sua vida. Aí ele falou o carro, ele falou mais 2 coisas lá que eu não lembro, porque isso faz muitos anos mesmo. E eu estou falando disso porque aqui tem o último tópico, que é qual a pequena ação que você pode fazer contra esse medo, e material preparado para apoio terapêutico e emocional. Aí eu estou falando do material preparado para o apoio terapêutico emocional. E eu falei: imagina que tem um rio, tá? E nesse rio tá lá do outro lado os teus desejos, teus 3 desejos que tu pedisse ao gênio, tá? Mas tu estás do outro lado da margem. E esse rio, ele está cheio de piranhas. O que foi que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma meta para ele seguir, na qual
eu queria que ele trouxesse para o consciente dele, eu dei uma injeção, um antídoto. Tipo, quando você tem uma gripe, que você vai tomar a vacina da gripe, você toma um pouquinho do vírus da gripe. A vacina vai um pouquinho do vírus da gripe. Então, quando você pega o vírus da gripe, o teu corpo ele é inteligente, então ele já vai identificar o vírus e já vai começar a combater esse vírus. E foi isso que eu usei com ele. Eu tinha o quê? 6 meses, eu acho, no meu primeiro curso. E eu falei que nesse rio tinha um monte de piranhas e ele ia simplesmente atravessar esse rio a remo. Tinha motor não, era remo, tá? E eu lembro que o medo dele era tão grande, mas tão grande, que eu disse, tudo que você tem que fazer é você enfrentar o seu medo. O rio ele não é largo, ele é estreito, mas é um rio perigoso, que tem assim de piranhas. E quem não sabe, piranhas come carne humana, né? Foi por aí, tá? Foi uma quebra de padrão dura, mas que funcionou. Que funcionou e como funcionou, tá? Não aconselho ninguém a fazer. Hoje eu não faria mais. Por que eu não faria mais? Porque isso, às vezes, em vez de melhorar, atrapalha mais ainda. O medo, ele fica muito mais alto, muito mais intenso, mas naquele caso dele ali, serviu, porque ele precisava mudar de carreira, que era o sonho dele. E tudo isso ele conseguiu na terapia. Foi um dos meus primeiros. A minha primeira cliente foi uma moça chamada Sara. E ele foi um dos segundos que eu atendi gratuitamente. E o medo dele era tanto que ele disse para mim o seguinte, quando eu mandei ele fechar os olhos, imaginar o rio e ele passando, se realmente ele queria o carro dele, que ele deu a marca do carro, a cor do carro e os outros 3 desejos lá. Era uma casa, eu lembro que era uma casa enorme, com piscinas, tudo, com esposa, filhos, era o terceiro, que amasse muito ele. Então eu digo, olha, só tem uma maneira de você chegar lá da outra margem do rio, é atravessando esse rio. E tem piranhas e você vai navegar, vai passar a remo. E o que aconteceu? O medo dele era tanto que ele disse assim, e o barco ele balança, né? Eu disse, não, eu não falei para você que o barco balançava. O balança não veio de mim, o balança veio de você. Eu só quero saber que decisão você vai tomar. Se você vai se deter, vai deixar o medo te atrapalhar de realizar teus sonhos que está lá do outro lado e você vai ficar aqui só na saudade, saboreando, só de ver de longe, ou você vai enfrentar esse medo e pegar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sempre sonhou nas suas mãos. E foi aí que ele decidiu atravessar o rio. E esse rapaz, depois que eu trabalhei muito com ele, em todas as áreas, ele também tinha dependência emocional, em várias áreas da vida dele. Fiz a hipnose da linha do tempo também, que eu já trabalhava com hipnose, eu sempre amei hipnose. Então, depois do meu primeiro curso, eu já fiz um curso de hipnose. Então, esse rapaz, ele trabalhava num setor no qual ele carregava muito peso, tudo. Ele fez um teste com a psicóloga, passou. O teste que a psicóloga bateu com o teste da análise que eu tinha feito, que eu também trabalho com análise comportamental, HMI,
bateu direitinho com o que eu tinha feito. Ele mandou para mim no meu celular e mostrou. Esse rapaz passou. E depois que ele passou, ele ficou responsável sobre uns funcionários lá. E chegou o dia dos funcionários lá e ele me chamou para dar uma palestra sobre inteligência emocional lá, tudo, porque ele viu que ele destravou, que ele conseguiu realizar todas as queixas que ele tinha me trazido, ele conseguiu realizar todas, conseguiu ficar bom de todas. E ele me chamou e eu dei o meu preço a ele, mas o dono da firma, como era para os funcionários, que era o dia do trabalhador, ele não quis pagar o meu valor, e que não era alto, né? Era um valor justo. Então, quem foi que deu a palestra no meu lugar? Foi ele. Foi ele que deu. Se eu usei a ferramenta de quebra de padrões alta demais com ele, ou não, eu só sei que ele não ficou com trauma nenhum, resolveu o trauma dele, o medo dele ele venceu. Hoje ele faz live, ele também é um rapaz que ele era poeta, mas ele tinha parado de escrever porque o medo dele era muito grande para ele recitar poesias. Ele tem poesias gravadas não, escritas em livro aqui no local, na cidade local. Então, esse rapaz, ele simplesmente venceu o medo dele. E até hoje, com tudo que eu aprendi, eu ainda não sei outra maneira de vencer o medo, a não ser metendo a cara e fazendo. Porque o mínimo que pode acontecer comigo aqui, ministrando essa aula tão pequenininha para vocês, é simplesmente alguém não gostar. E se não gostar, é problema de quem não gostou. Porque eu quis fazer, senti vontade de fazer. E eu sei que também isso vai ajudar muitos a enfrentar não só o medo, mas tudo aquilo que detém, que trava, para que você não fique parado na vida e veja a vida passar. E seus sonhos fiquem para trás, simplesmente porque você desistiu de você desistiu de lutar contra os seus traumas, contra os seus bloqueios, contra as suas feridas. Simplesmente você desistiu de você. E você é a pessoa mais importante da sua vida. E não tem ninguém que possa te ajudar a não ser você mesmo nessa área. O terapeuta pode te ajudar pegando na tua mão, te acolhendo, te ensinando como você fazer. Mas quem vai colocar tudo em prática não sou eu. É você mesmo. Então, escuta o que eu estou falando aqui. E eu estou dando essa aula justamente daquilo que mais eu temia antes, que era de falar em público, gravar vídeos e tudo mais. E hoje esse medo eu não tenho. Eu venci esse medo. Por isso, por vencer esse medo aí, é que eu tive a força de ensiná-lo como vencer, porque eu não conhecia outra maneira de vencer o medo. Eu acho que até hoje ainda não tenho, não conheço também ainda, a não ser você indo, enfrentando o seu medo aos poucos, até que ele se normalize dentro de você. E procurar o quê? Ajuda, como ele fez, procurando a minha ajuda, uma terapeuta. Para quê? Para descobrir qual foi a primeira vez que você sentiu esse medo tão intensamente que ficou gravado no seu sistema nervoso, para
trabalhar, dessensibilizar o medo. Tá? Então fica aí essa dica para vocês, essa pequena aula. Boa noite, que Deus esteja com todos vocês. E não sei quem vai ver essa aula, mas eu espero que tenha ajudado vocês. Tá bom? Beijo!